Emerson Leão na seleção brasileira e a Copa das Confederações de 2001 com uma seleção totalmente alternativa e com um desempenho bem ruim. Você se lembra dessa seleção, desse time? Vamos embora para o vídeo que eu vou te contar aí com detalhes essa trajetória curta do Emerson Leão como técnico da Amarelinha. Ele que chegou para a seleção brasileira no lugar do Vanderlei Luxemburgo, técnico prestigiado, com inúmeros títulos aí na década de 90, no Palmeiras, no Corinthians, estava em alta. Seu desempenho foi ruim nas Olimpíadas de 2000, a seleção brasileira ali. Então ele foi cortado da seleção. O próprio Vanderlei e a CBF estavam enfrentando certos problemas, né, nas suas vidas particulares. O Vanderlei Luxemburgo ali na CPI, né, sendo acusado de sonegação, um monte de coisa que depois lá na frente não foi provado nada, mas infelizmente ele acabou saindo dessa forma muito ruim, né, com a imagem dele principalmente, né. E a seleção brasileira também sendo investigada, a Nike, com supostas vendas de jogadores e tinha porcentagem, né? Também foi comprovado nada, né? E a seleção brasileira nesse caldeirão, tendo resultados ruins nas eliminatórias e já com a eliminação aí das Olimpíadas, que até então o Brasil nunca tinha conseguido ganhar, era o torneio que faltava, graças a Deus hoje a gente já tem, né? E o Emerson Leão, né, assumiu essa bucha, né? Mais ou menos como o presidente da República tem os seus ministros e sabem muita coisa. Eu, digamos que seria um ministro da seleção brasileira e sei muita coisa. Ele que estava num momento espetacular com o esporte, fazendo uma campanha incrível, a Copa João Avelange, um grande ano do Sport Recife, que foi campeão pernambucano, foi campeão da Copa Nordeste, chegou à final da Copa dos Campeões e perdeu o título para o Palmeiras, para você ver o grande time que também o Sport tinha, né? Desde o goleiro Bosco até lá na frente, passando pelo Leomar, que a gente vai falar daqui a pouco, outras figuras também, como o próprio Emerson Leão, que participando desse projeto todo, era anteriormente o Celso Roth, mas o Emerson Leão assumiu e, vamos dizer, foi bem, né? O Sport fez uma baita campanha na Copa João Avelange, terminando a segunda colocação na primeira fase e caiu nas quartas de final para o Grêmio, né? Do Ronaldinho Gaúcho, mas mostrando toda a força do time pernambucano e o Emerson Leão tendo essa figura central, né? E no ano de 2001, às vésperas da Copa do Mundo de 2002, tivemos a Copa das Confederações. Futebol 2001. Brasil! A partir desta quinta, tem a Copa das Confederações. É a nossa seleção encarando uma super competição. Um ano antes, né, ali finalzinho de maio, início de junho, que reunia 8 seleções que tinha como as principais forças o Brasil e a seleção francesa, que era a atual campeã do mundo, um timaço também. Tinha outros times interessantes, como a seleção mexicana, o Japão também. Era um torneio que a gente sabe que hoje em dia não existe mais, né? Era importante, vamos dizer assim. Era uma preparação que iludia um pouco os torcedores, mas nessa em especial foi bem trágica. A Copa das Confederações aconteceu na Coreia do Sul e no Japão, que seriam os países sedes da Copa do Mundo de 2002. E vale a observação que o Leão não chamou ninguém do Corinthians, não chamou jogadores que estavam nas fases mais decisivas da Libertadores e dos estaduais, e não chamou o Rogério Ceni, que era convocado com certa frequência, estava agarrando demais no São Paulo, com o próprio Vanderlei Luxemburgo chamava direto, e não foi convocado nessa Copa das Confederações de 2001, recebendo muitas críticas, né, da imprensa, principalmente, né, e dos torcedores são paulinos, claro. Foi dividido em 2 grupos, né, com 4 seleções em cada grupo, e as 2 primeiras se classificavam para fazer a semifinal, né, em um jogo único. O Brasil caiu num grupo com Japão, Camarões e Canadá, um grupo tranquilo, né, mas a gente viu que a teoria não foi na prática, não. O Brasil terminou na segunda colocação, apenas uma vitória e 2 empates. Mas antes, eu vou falar um pouco dos jogadores que foram chamados pelo Emerson Leão para essa Copa das Confederações, que muita gente hoje em dia bate aquele desespero, mas na época eram grandes jogadores, né? A gente nunca pode desmerecer ninguém. Estavam vivendo um grande momento na carreira, né? A gente começa pelos goleiros, né? O Dida, do Milan, Carlos Germano, na Portuguesa, e o Fábio Costa. Na defesa a gente tinha o Zé Maria e o Evanilson, do Borussia Dortmund, também se destacando bem, né? Aí você tinha o Gustavo Neri, do São Paulo, e o Léo, do Santos, né? Na zaga você tinha o Edmilson,
o Lúcio no Bayer Leverkusen. Você tinha um Caçapa também, tava no Lyon. E o César, né? Um bom zagueiro, né? E no meio de campo a gente tinha o Vampeta, capitão dessa seleção. O Leomar, que ficou marcado como a Era Leomar, uma das figuras mais controversas aí da história da seleção brasileira. Tinha o Fábio Rockenbach, tinha o Júlio Batista, tinha o Robert dos Santos, cara que sabia ditar muito bem o ritmo. Como o Ramon Menezes, você tinha também o Zé Roberto, um baita jogador. Quero ver você lembrar dele, do Wagner, ex-Vasco da Gama, e numerou títulos. Você tinha o Carlos Miguel também, um cara super vitorioso. Em linha de frente você tinha o Magno Alves, você tinha o Sony Anderson, também já jogou na seleção brasileira, tava no Lyon, jogador de Barcelona também. Tinha um Washington, coração valente, jogando na Ponte Preta. Você tinha o Leandro Amaral, tava na Fiorentina, era conhecido como Leandro só. Era uma seleção, vamos dizer, jovem, né? Com jogadores diferentes assim. E o Brasil foi então pro seu primeiro desafio contra Camarões. Um jogo chatinho, né? Seleção africana sempre é um jogo duro, né? Pela força física e tal, um jogo rápido também. E o Brasil sofreu um pouco, né? Só foi marcar os gols no segundo tempo. O primeiro gol do Brasil foi do Washington. Ele finalizou de canhota em um lançamento do Dida. A bola sobrou para ele. Ele deu um corte seco no zagueiro e chutou cruzado, sem chances pro goleirão, abrindo o placar para a seleção 1-0. E o segundo gol... E vem de novo, ó. O Anderson tá dentro da área. O cruzamento é mais forte do que precisava. O goleiro desviou. Consegue pegar a sobra. O Ramon, o Carlos Miguel. Gol! Cruzaram pra área, o goleirão saiu mal pra caramba, o Ramon Menezes deu um lançamento pro Carlos Miguel, que de voleio, de puxeta, marcou o segundo gol da seleção brasileira, um golaço, né? Brasil, assim, fazendo, teoricamente, seus únicos gols da fase de grupos, pra você ver, né? Quão decepcionante foi essa seleção, né? 2-0 o Brasil, e mesmo assim, muitos pontos de interrogação, né? O Brasil sofrendo ofensivamente pra criar, finalizar bem, né? E o segundo jogo seria contra o Canadá, né? Um jogo ruim, né? Da seleção brasileira. Teve chances, teve um gol anulado do Leandro Amaral. O Brasil criou, mas sem efetivar as chances concretas de gol. Um fato também muito curioso que foi o jogo que o Leomar foi capitão da seleção brasileira. Você tá falando sério? Que momento da seleção brasileira. E para terminar essa fase de grupos, o Brasil iria enfrentar o Japão, né? E o Leão, mais uma vez, testando muito a seleção brasileira, tendo novas mexidas, né? O Brasil até criou bastante, mas errando muitos passes, né? Precipitando lances que não precisava, chutando muito de fora da área, né? Chutes longos, mas sem criar muito perigo pro goleirão japonês. E seria mais um empate da seleção brasileira, que terminaria com apenas uma vitória e 2 empates, né? Com seleções fracas, vamos dizer assim. A multiplicação dos jogadores e a transpiração dos jogadores dentro do campo tem sido alguma coisa nota 10. Logicamente, a criação em relação às oportunidades também tem sido, mas não estamos conferindo de acordo. Camarões, Japão e Canadá. Muito decepcionante. A imprensa já caiu em cima do Emerson Leão, que na semifinal iria enfrentar a seleção francesa, né? O maior algoz do Brasil. Eu, na minha opinião, considero, né? O Brasil que havia perdido aí a Copa de 98 para a seleção da França, que vinha com um time muito bom, né? Com vários jogadores importantes. Era uma seleção que estava também testando muita gente nova. Foi um jogo duríssimo pro Brasil. Era o melhor ataque contra a melhor defesa. E o primeiro gol do jogo foi da seleção francesa, né? Uma jogada de escanteio, o Vieira ajeitou e o Pires, o Pirre, finalizou uma bomba, né? 6 chances pro Dida. Uma jogadinha do Arsenal, né? Nosso grande Arsenal aí. E a França marcando o primeiro gol. E depois, na sequência, a gente teve um golaço de falta do Ramon Menezes, né? Especialidade da casa. Ele que fez muito desses gols icônicos no Vasco da Gama, né? Um grande batedor de falta que a gente hoje não tem na seleção brasileira. Ramon Menezes garantindo o empate pro Brasil. Mas no segundo tempo, Djorkaeff, né? Uma cobrança de falta, achou o capitão Dzali, zagueiraço, de cabeça sozinho, marcando o gol da vitória e da eliminação do Brasil, né? De forma vexatória, né? O Brasil, infelizmente, pouco fez nesse jogo, né? Pouco criou, né? E o Emerson Leão, assim, chegaria na disputa do 3º lugar contra a seleção australiana. Por incrível que pareça, né? O Brasil perdeu para os australianos. Você tá falando sério? Chipperfield, vem o cruzamento, bola pelo alto! Gol!
Austrália! 1-0, sem as principais estrelas do time. Kill, do Leeds United e depois do Liverpool, Liga dos Campeões, titular do Liverpool. E o Viduka, né? Camisa 9 ali, artilheiro também do Leeds United, depois do Middlesbrough, Newcastle. Jogadores de Premier League, eles não estavam nesse torneio, né? Tinham pedido dispensa. E fato também muito curioso, que 3 jogadores foram liberados desse jogo importante, né, para a Austrália, por causa de um casamento do camisa 10 da Austrália, né? Pra tu ver a bagunça. E mesmo assim o Brasil não conseguiu ganhar um jogo contra os australianos, sendo a primeira derrota do Brasil contra um time da Oceania. O quanto vexatório foi. O Brasil pouco criou, né? Uma bola parada, mais uma vez o Brasil sofrendo, né? Essas bolas cruzadas na área. E a Copa das Confederações, que ficou marcada pelo péssimo desempenho da seleção brasileira, né? Pelo comando técnico do Emerson Leão. Tinha aquela bagunça da CBF, como sempre. E a famosa polêmica do seu ex-jogador do esporte, o Leomar, que depois, anos mais tarde, pelo ex-presidente do esporte na época, o Luciano Bivar, que ele fez um lobby, pagou, né, uma quantia para ele ser convocado. O esporte contratou um lobista para vender a imagem de Leomar para jogar na seleção brasileira. Um dos objetivos nossos era valorizar o Leomar como um atleta que foi do Sport Clube do Recife, uma grande entidade, e que jogou na seleção brasileira. Isso é um marketing, não deixa de ser. O único lobby que existiu para a convocação do Leomar foi o bom ano que ele fez jogando futebol de volante pelo esporte quando eu fui treinador. Graças a Deus o Brasil teve essa virada de chave. Coordenador Antônio Lopes, né? Viu isso e logo tirou o Emerson Leão, né? Trouxe o Filipão um mês depois, né? Já tava ele no comando técnico da Amarelinha contra a seleção uruguaia num jogo das eliminatórias. O Brasil infelizmente perdeu, mas a gente viu que no ano seguinte o Brasil, campeão do mundo de 2002, seu último título, nosso último momento de felicidade ali com a camisa da Amarelinha, quando a gente acordava de madrugada para ver o Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Mar, um timaço, né? Fica aqui a nossa menção a esse momento conturbado, né? Não foi culpa do Leão, a gente viu que a CBF sempre foi uma bagunça, né? Ele foi inserido nesse meio e não soube muito bem lidar com a pressão que era aquele momento. E aí, você lembrava da seleção brasileira da Copa das Confederações de 2001 com o Leão como técnico? Deixa aí nos comentários novas sugestões de pauta, compartilhe, comente. Vamos aí para mais vídeos como esse, hein? Toda terça e sexta-feira, hein? Vídeos aí no canal, hein? Valeu, tamo junto. Meu cargo na seleção brasileira era um cargo de confiança. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança.